Fala pessoal, tudo bem? Com esse vídeo nós começamos a editar realmente dentro da nossa timeline, tá? Nós vamos montar um clipe, como eu falei para vocês no vídeo anterior, só que esse tema bem provável não vai ser do gosto de todo mundo, tá? Nós vamos montar um clipe a partir dos gols do jogo Brasil e Alemanha, o famoso 7-1, onde nós vamos separar os gols e tal, o lance que originou eles, e pegar um pouco da reação dos jogadores. É claro que a maneira que vai evoluir, a aplicação de efeito, som e tal, vai muito da forma que nós seguirmos aqui a separar os takes, mas a ideia é realmente que nós pegamos um pouco do workflow dentro da timeline, como nós já sabemos, e o uso da toolbox e tal, e algumas features que é legal vocês conhecerem, beleza? Então, vamos lá, né? Partindo do zero, projeto novo, importando aqui nossa mídia. Eu já tenho aqui a mídia, eu tô com o meu arquivo aqui pra gente, certo? Uma dica até para vocês, não é uma dica, mas só para vocês conhecerem. Esse arquivo ele tá trabalhando em Full HD 1920 por 1080, certo? Porém, ele tá com o nosso frame rate aqui de 50 frames por segundo. Isso vai determinar pra gente um vídeo, né, uma imagem que traga um pouco mais de detalhe. Se vocês visualizarem, vamos só abrir aqui, tá? Então, trazer aqui pra gente. Vamos pegar aqui pelo Media Player Classic. Cadê ele? Tá aqui. Então, vocês percebem, né? A narração em inglês e tal. Você consegue perceber aí, até pela imagem do Davi Luiz, que você tem um pouco mais de detalhe no movimento e tal. Você cria um pouco mais de fluidez. Então, é só para vocês realmente conhecerem aí visualmente como seria esses 50 frames por segundo, ok? Então, esse arquivo é que nós vamos estar trabalhando e a partir dele nós vamos criar a nossa sequência, né, a estrutura dela. Então, até me equivoquei, eu falei que era Full HD e HD, o padrão que ela está tendo, certo? Então, nós podemos criar a sequência a partir desse arquivo. Deixa eu só deixar aqui mais ou menos dessa maneira. Então, vou arrastar para cá, eu já tenho ele acontecendo aí pra gente da maneira bastante tranquila. O que vocês vão perceber? Pô, Marcos, eu já tenho aqui o jogo e tal, a minha ideia é estar separando de início os gols. Como a gente vai editar direto da timeline, a gente não vai estar pesquisando pela tela Source, existem ferramentas que vão nos ajudar a estar fazendo isso. Então, só para vocês perceberem, vamos estar procurando aqui, que eu já tenho o início, tal, não vamos se apegar aqui muito nessa parte do hino, vamos partir já para o jogo. Então, ainda está 0-0, já aconteceu aqui o primeiro gol da Alemanha. Então, aqui por volta dos 10 minutos. Vamos dar um play aqui. Olha lá. Então, aqui o momento do gol. Então, vamos supor que é esse momento aqui que eu quero. Beleza? Então, vai acontecer um escanteio aí, para quem não lembra. Tá? Adiantar um pouco mais. E aí vamos supor que é aqui na cobrança dele que nós queremos pegar, né, o início do corte. Como é que a gente vai fazer isso? Já para a gente começar a trabalhar com a toolbox, né, nossa caixa de ferramentas, percebam que nós temos aqui uma série de ferramentas, certo? A seleção, que é a ferramenta principal, que vai nos possibilitar estar movendo as trilhas. Porém, o que nós vamos utilizar agora é a ferramenta Razor Tool, que assume o atalho C, né, que é a ferramenta responsável em estar cortando o nosso vídeo, fatiando o take, né, e separando ele. Então, com ela selecionada, então, ou com a tecla de atalho C, né? Então, selecionei ela, você vai perceber que o teu cursor cria a visualização, né, o ícone, como se fosse uma navalha, certo? Então, a partir do ponto que eu posicionar aqui minha seta direcional, eu posso muito bem cortar e já orientar, né, a separação do clipe. Então, por exemplo, se eu corto aqui agora, você percebe que quando eu volto para a ferramenta de seleção, eu já tenho 2 takes aqui para a gente poder manusear. No nosso caso, voltando aqui para Razor Tool, eu posso muito bem vir, destinar onde eu quero, como eu sei que é no posicionamento da agulha. Eu posso até voltar um pouco mais antes da corridinha aqui, né, do Philipp Lahm. Acho que é o Philipp Lahm que está cobrando o escanteio. Então, parar aqui mais ou menos nesse ponto. Peguei aqui a ferramenta Razor Tool, cliquei e eu já tenho, ó lá, essas duas áreas acontecendo para a gente tranquilamente. Então, chegou aqui,
Vou, ó, separar aqui pra gente. Ó lá. Então, vou deixar correr. Aconteceu o gol, já foi. Então, eu já tenho aí, né, o momento, né, do corte, né, o primeiro gol acontecendo aí pra gente. Então, caso você queira já dar o próximo corte, funciona da mesma maneira. Veio para a ferramenta Razor Tool, clicou, ó lá, e eu já tenho aqui o take separado do que seria o primeiro gol pra gente. Então, isso vai nos ajudar bastante aí na hora de trabalhar, beleza? Então, dando sequência, né, por enquanto nós queremos somente, né, os gols. Então, ó, vamos ver aqui, já aconteceu um gol. Vamos tirar aqui um pouco do zoom, só para recapitular. Opa, já correu aqui um pouco mais. Então, é o gol do close aí. Vamos dar um zoom. Timeline. Vamos deixar rolando. Found its way through Fernandinho to Toni Kroos here. Kroos through the legs back into Müller. Müller, Klose, brilliant save. Klose scores. Historic goal. Germany 2, Brazil 0. Então aí tá o que seria, né, o início dele. Então, o final dele. Então veio aqui, Razor Tool. Cortei, tá? Vamos pegar aqui o início do lance. Mais ou menos. Então, vou pegar aqui, ó, mais ou menos daqui. Ó, que vai ter o erro aqui da zaga. Então, pegou mais ou menos pra cá, cortou. Ó lá. E aí já temos o que seria o take aí pra gente do gol. Então, trouxe pra cá, eu já tenho ele separado. Beleza? Então, vocês percebem aí o seguinte, que a Razor Tool, ela é muito simples, a forma que você vai trabalhar com ela vai te ajudar bastante, né, em manusear o que seria a separação dos gols, certo? Ou do take que for do teu interesse, e ela simplesmente funciona com um clique, né? O que acontece? Muita gente, eu até me enquadro nesse exemplo que eu vou passar para vocês agora, não gosta de estar dando corte no take, né, nos takes que nós temos, a partir da Razor Tool. No meu ponto de vista, na minha usabilidade, esse ato de você estar movendo a agulha com o mouse e com a ferramenta tá dando esse corte não é interessante. Até porque, depois que você deu esse corte, vai ter a necessidade imediata, dependendo da sua arte, é claro, né, de você estar movendo esse take. Você vai precisar estar retirando ele daqui, que é o nosso caso. Eu quero manter os gols próximos, então eu vou ter que voltar para a ferramenta de seleção, selecionar aqui o take que é do meu interesse e tá movendo ele junto com o outro. Então o que eu faço? Para não ficar nessa troca de ferramenta constante, né? É claro que são casos e casos, mas para estar me ajudando, o que eu faço? Eu vou desfazer aqui os cortes que eu dei, desfiz, não tenho mais eles. E aí o que eu faço é o atalho de cut, de corte. Como é que funciona isso? Vindo aqui na mesma linha, então vamos pegar aqui o início do lance, então mais ou menos aqui e tal. Vamos supor que é nesse momento que eu quero, beleza? Então, com o vídeo reproduzindo ou não, eu posso muito bem deixar ele dando play para dar esse corte que eu vou mostrar para vocês. O atalho Ctrl+K ou Command+K, né? O comando K para os usuários de Mac. Então, pressionando aqui, ó, Ctrl+K, ele corta as trilhas em evidência, né? Pra gente. Então, ó, cortou tranquilamente, não tem dificuldade nenhuma. Certo? E aí eu já tenho o que seria meu corte de entrada. E aí eu dou sequência, né? Reproduzir. Vamos dar um zoom aqui para visualizar o evolutivo da timeline. E aí outro corte. E eu já tenho, né, o que seria a seleção acontecendo nessa área aí demarcada pra gente de uma forma muito tranquila. Então, selecionei. Agora, ainda com a Move Tool, né? Eu não saí da Move Tool. E eu já tenho os dois takes aí acontecendo da maneira bastante simples, ok? Então, ou utilizando a Razor Tool, que é algo que vai ajudar vocês pra caramba, ou o atalho Ctrl+K, que ele vai estar cortando a trilha, né, selecionada e tal, de uma forma bastante ágil, beleza? Então, até então, vimos aqui o que seria a Selection Tool, que é a ferramenta responsável em estar movendo, né,
as nossas trilhas, os nossos clips e a Razer 2 para trabalhar. Uma dica, né, é claro, não é muito usuário que usa, mas tem a ferramenta Hand Tool que ela vai te ajudar a estar se locomovendo na timeline. Quando você está habituado aos atalhos, por exemplo, eu estou aqui com a ferramenta de seleção, que é a tecla de atalho V, eu trouxe para cá, já foi. Vou mover um pouco mais para pegar outro take. Então, ó, pressionei aqui H, vou movendo, vamos supor que aqui. Então, ó, eu quero pegar aqui o que seria o quarto gol. Então, vamos supor, né, que o que eu quero pegar é o... Aqui, vamos procurar aqui o quarto gol. Ó. Então, aqui mais ou menos o quarto gol. Então, com a Hand Tool eu posso estar posicionando da maneira legal e aí você pode estar criando essa locomoção, tá? Uma dica, caso você não queira usar Hand Tool, que é a dica até que eu uso, o recurso que eu uso, é estar pressionando aqui pra gente Shift e com o scroll do mouse você consegue estar se locomovendo, tá? Então Shift, ele vai criando aí essa locomoção na horizontal para você de uma forma bastante agradável, beleza? Ou o próprio scroll, né? Assim, no Mac, por exemplo, se você mexer para as laterais, você consegue estar fazendo, né, esse controle da maneira bastante interessante também, beleza? Então, é isso. Próximo vídeo a gente continua a trabalhar com o conhecimento, né, das ferramentas, beleza? Então, separem os gols, deixem tranquilinhos, que aí a gente vai montar o nosso clipe aí com os gols, um pouco das expressões dos jogadores, como que eles se sentiram e por aí vai. Até a próxima.